senhor presidente, senhores vereadores. Hoje, de fato, a gente faz uso desse pequeno expediente, evidenciando aqui a matéria do jornal A Crítica, que diz: essa data vai entrar para a história. Então, senhor presidente, é com muita alegria que nós viemos a esta tribuna para, de fato, externar a nossa grande alegria. De fato, a cidade de Manaus, o estado do Amazonas, todo o Brasil, hoje comemora. Creio eu que seja esse um sentimento que perpassa a questão das bandeiras políticas. Exatamente isso. Eu não consigo perceber a questão de polarizações, situação, oposição. Eu vejo para um pouco mais além do que isso. Eu vejo a possibilidade de, através desses incentivos que são garantidos, ter a certeza que os meus filhos, os meus netos, terão a possibilidade de ter a garantia de uma Zona Franca cada vez mais forte, cada vez mais pujante, naquilo que concerne, com certeza, a garantia de nós termos o direito de preservar a nossa natureza, de preservar a nossa floresta, de não tocar, se fosse uma pessoa, se fosse uma pessoa, né? Tocar num fiozinho de cabelo da floresta, e no caso nós vamos dizer, uma folhinha da floresta, não vamos tocar em nada, porque nós temos garantido esses incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Portanto, não consigo perceber, de fato, com toda a sinceridade, a questão de polarizar. Eu lembro que, seguidas vezes, nobres parlamentares fizeram uso da palavra nesta tribuna para cobrar da presidente Dilma a realização do cumprimento da sua promessa de campanha. Alguns vereadores até sugeriram que nós fizéssemos comissões para irmos até a Brasília, para acompanhar, para pressionar. E agora, nós temos, pelo jornal A Crítica, uma matéria muito feliz, o título da matéria é muito feliz, dizendo que essa data entra para a história. Portanto, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a presidenta Dilma, do nosso Partido dos Trabalhadores, hoje, daqui a pouco, ao meio-dia, fará uma sessão solene para a promulgação desta emenda, que garante incentivos fiscais até 2073. Até lá, resta-nos o dever, enquanto parlamentares, e mais do que parlamentares, cidadãos, comuns ou não, de lutarmos por um modelo que possa, a exemplo daquilo que é a questão da Zona Franca, o desejo de nós termos uma economia cada vez mais pujante, mas explorando outros tipos de matérias que precisam ser exploradas na questão de tornar a nossa economia autossuficiente. Não depender apenas dos incentivos fiscais, mas é, deveras, um motivo de alegria muito grande que nos toma conta nesse momento em saber que nós temos garantido essa economia pujante de bilhões, de trilhões de reais para a nossa cidade e para o nosso país. Mas, senhor presidente, na esteira ainda dessa matéria, quero apenas fazer a lembrança de uma ação que foi intitulada, não uma ação conjunta, entre o governo do estado e o governo do município, e que tira dos cofres cerca de 110 milhões de reais. Esse pacote é para a infraestrutura dos bairros de periferia da Zona Norte e da Zona Leste. Foi feita uma promessa de que nesse primeiro semestre nós teríamos o serviço ofertado pelo Poder Executivo do município e do Estado em uma ação conjunta intitulada Todos Juntos por Manaus, para que o problema da infraestrutura fosse resolvido na Zona Leste e na Zona Norte. Um pacote de mais de 110 milhões de reais. Incluía nesse pacote a questão infraestrutura viária, pavimentação asfáltica,
meio-fio e calçadas. Ainda foi dito que o padrão para a realização dessas obras seria padrão FIFA. Padrão FIFA. 350 quilômetros de vias deveriam agora estar sendo pavimentadas. O prazo de 150 dias para a conclusão dessas obras. Até o presente momento eu tenho acompanhado um pouco esse serviço, principalmente no bairro de Santa Teovina, principalmente nos bairros da Zona Norte, onde é mais próximo de onde eu moro, e nós não temos percebido esse padrão FIFA. Infelizmente, me parece que entre o padrão FIFA e aquilo que está sendo ofertado, está muito longe de ser intitulado qualquer tipo de padrão. Só da questão da massa asfáltica, do asfalto, foi prometido 7 milímetros, tal como é na Constantino, tal como é na Djalma Batista, tal como é na Ponta Negra, mas a gente não percebe isso nos nossos bairros de periferia. Santa Teovina, por exemplo, ainda padece, nesse exato momento, com centenas de ruas que ao longo de todo o ano de 2013, nós denunciamos aqui nesse parlamento e até agora nada. Nós percebemos apenas a Avenida 7 de Maio, que está uma beleza, mas se você vai entrar na comunidade, você vai perceber, e você faz coro com a comunidade quando diz, olha, vereador Bibiano, nós estamos aqui abandonados. E olha que eles não falam nem da questão do transporte, da educação, da saúde. Eles falam da questão daquilo que foi prometido pelo prefeito da cidade de Manaus. Foi anunciado, o dinheiro já está em conta, as empresas já foram contratadas. Foram 2 empresas, 3 empresas que foram contratadas para fazer esse tipo de serviço. E até agora, nós ainda não percebemos que, de fato, passados 150 dias, nós tenhamos percebido que esse recurso milionário tenha significado algum tipo de melhoria. Nós, então, não podemos nos calar para isso. Tem até uma frase do amigo que escreveu o seguinte, o serviço mal feito não dura muito, pois há um dito que diz, o serviço de preguiçoso é feito 2 vezes. Isso aí foi dito por um morador. Ele dizia isso, né? O serviço do preguiçoso é feito 2 vezes. Será que, ao colocar o asfalto, sem ter a sarjeta, sem ter meio fio, nós que moramos nessa cidade, que nós temos 6 meses de período de chuvas, nós não vamos perceber que daqui a pouco, todo esse serviço vai ter que ser refeito de novo? Quer dizer, a chuva vai levar essa massa asfáltica, daqui a pouco vai ser preciso desembolsar mais 150 milhões de reais para jogar fora na rua, porque não basta ter apenas o serviço da recuperação de ruas, e que nós estamos percebendo é apenas a operação tapa-buraco de forma pontual. Mas aí fica essas vias, todas elas com um serviço pela metade, daqui a pouquinho irão lembrar-se novamente de fazer o mesmo serviço quando se avizinhar a próxima eleição. Aí talvez em 2016 se faça um novo pacote de obras para novamente entrar nas comunidades, para dizer aos eleitores, não apenas ao cidadão e à cidadã que não é eleitor, que de fato o poder, seja executivo, municipal ou estadual, se faz presente. Parece que se tornou uma prática na política, e nós repudiamos essa prática. Não é possível que nós tenhamos, e aí eu estou observando isso, nós tenhamos 150 milhões de reais, que está sendo feito como uma operação dita ação conjunta, né? Não sei se estão querendo fazer referência a alguma outra que já passou, mas uma ação conjunta, e que de fato, na observância da execução do serviço, nós não temos percebido que isso comporta a promessa do prefeito e do governador dessa cidade, desse estado do Amazonas. Nós não queremos, senhor presidente, trazer aqui para uma próxima fala, para uma próxima denúncia, as fotos. Eu não sei se vai ser necessário. Eu não quero com isso apenas fazer a crítica. Com isso, nós estamos querendo, de fato, estamos fazendo, chamando a atenção do poder público municipal e estadual, para que esses serviços que ainda não estão conclusos, ele seja efetivamente concluído, mas conforme o pacote de obras anunciados. Nos bairros que nós andamos, Santa Teovina, União da Vitória, Lago Azul, 23 de setembro, Ismael Aziz, São João, Novo Jael, Monte das Oliveiras, João Paulo, Fórum da Zona Leste, eu não tenho percebido que o pacote está 100%. E inclusive há conflito
de empresas que foram contratadas que me dizem assim, não, vereador, eu não posso fazer isso porque eu fui contratado apenas para fazer aqui, só para tapar esse buraco. Eu não posso cuidar do meio-fio. Eu vou com a empresa que faz o meio-fio e diz, olha, eu só posso fazer aqui o meio-fio quando a empresa X ela terminar o serviço dela. E fica nessa de um empurra-empurra. E quem perde é a população. Daqui a pouquinho vai passar os 150 dias, as obras não vão estar concluídas e quem vai perder com isso não é a questão do ibope do prefeito, não. Quem vai perder com isso é a cidade de Manaus, principalmente os nossos irmãos da Zona Norte e da Zona Leste. Tenho dito, muito obrigado.